Fala turma 3101, tudo bem? Olha, tenho certeza que nesse recesso vocês ficaram morrendo de saudade da nossa aula de física, né? Bom, eu sei que todos sabem, né? Tinha os vídeos todos lá no YouTube, a maioria eu tenho certeza que assistiu para matar a saudade do professor e dessa aula maravilhosa, né? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff e a ponte de Wheatstone. Dá para não travar a língua, hein? Segue aí! Então vamos começar falando da lei de Kirchhoff, tá? São duas. Uma que a gente já usa bastante, que é a lei dos nós, e a outra que é a lei das malhas, tá? Bom, é bem possível que vocês se deparem com circuitos com malhas, né? Mais de uma. Aqui eu tenho uma malha fechada, 2, 3, 4, 5. Né? Geralmente, nessa parte de física é muito voltada para ensino técnico, né? Eletrotécnica, eletrônica, mecânica, né? Engenharia de automação, e também cai muito em concursos militares, né? Então essas questões de Kirchhoff, né? Utilizando malhas fechadas, é voltada mais para esse caminho, tá? Agora a lei do nó a gente já utiliza já ela há bastante tempo, né? Aqui eu tenho a ligação de 3 fios, ó, e aqui eu tenho um nó, beleza? Tá aqui, deixa eu sinalizar melhor, fica aqui, bom? Aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho, ó, seguindo por esse fio, uma corrente que eu posso chamar de corrente 1, tá vendo? Quando chegar nesse nó ela vai se dividir, né? Corrente 2 e corrente 3. Podendo montar a seguinte equação, olha só, a corrente 1, né, que corre aqui nesse fio 1, é a soma dessas duas correntes, I2 e I3. Assim, se o outro 3 elas se unirem novamente, né, I2 e I3 e um outro nó, elas formarão a corrente 1. E a gente aplicou muito isso em circuitos paralelos, né? Associações de resistores em paralelo, onde a corrente se divide e o valor dela vai depender da resistência que ela encontrar em cada trecho do circuito. Beleza? Então, a lei de nó a gente já utiliza bastante. Então, é bem tranquilo. Agora, a segunda lei, né, conhecida como lei das malhas, já é mais complexo um pouquinho, tá? Aqui eu tenho, ó, coloquei apenas os pontos aqui para dar uma direção melhor. A, B, C e D. Tá? E eu tenho aqui uma associação, uma malha, né, fechada, um circuito em série, né, está seguido aqui. E tem o seguinte, eu tenho 1 e 2 geradores. Né? Então deixa eu sinalizar aqui. Ó. Gerador 1 e gerador 2. Fácil de identificar nesse circuito, né, porque ele está aqui, ó. Aqui eu coloquei o 3 para facilitar na hora da montagem da conta, vocês já vão entender, tá? Então aqui eu tenho o gerador e o segundo gerador, que eu chamei de gerador 3 aqui, para facilitar com as duas resistências que eu tenho, ó, R2 e R4, beleza? Então, ó, o gerador é fácil de identificar, eu tenho aqui a força eletromotriz, né? E a gente coloca esse R minúsculo aqui, que é a resistência do gerador, né? Então quem ainda tem uma dificuldade, volta lá na aula aqui do YouTube mesmo, no meu canal, falando sobre geradores elétricos, tá? Então, vamos lá. Outra informação importante a respeito do gerador, essas barrinhas, ó, tem uma mais comprida e outra menorzinha. Então, a maior é o polo positivo desse gerador, né? No caso, se fosse uma pilha, né? Polo positivo a gente vai representar por esse traço maior. E o traço menorzinho aqui embaixo, ó, é o polo negativo dessa minha bateria. Beleza? Então é o seguinte, se eu aplicar uma corrente aqui circulando de A, B, C, D e vou retornando para A, olha só, retornando para A, eu tenho aí uma malha fechada, né? Então eu vou ter um circuito aqui, ó, uma corrente girando no circuito horário. Deixa eu sinalizar bem aqui, ó. Parte de A vai para B, vai para C, D e A. Então ele vai pegar aqui, ó, o gerador 1, depois o resistor 2, depois o gerador 3, depois o resistor 4. E retornar. Uma malha fechada. Quando isso acontece, né, a gente tem a seguinte informação, né, bem clássica, né? O somatório das tensões desse circuito, desses trechos do circuito, é igual a zero, atendendo a lei de Kirchhoff, tá? E que tensões são essas, professor? Bom, nós estudamos duas, né? Uma que é a primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I, quem vê ri, né? Então eu vou colocar aqui, ó, primeira lei de Ohm. Cuidado para não fazer confusão, tá?
A lei de Kirchhoff, a segunda, faz uso da lei de Ohm. E a outra que nós vimos, qual foi? Foi a equação do gerador, né? A tensão elétrica de um gerador, aquela pilha lá que você vê de 1,5 volts, 9 volts, é dada pela força eletromotriz menos a resistência do gerador, R minúsculo, vezes a corrente que circula por ele, tá? Então nós vamos fazer uso dessas duas aqui. Primeiro a lei de Ohm e a equação do gerador para determinar os valores do circuito dessa malha, né? Das informações, das grandezas dessa malha, a corrente, a resistência de algum gerador, uma das resistências, a tensão que passa em um dos trechos, né? Deixa eu colocar aqui para informação, depois quem quiser pesquisar, ó, equação do gerador, beleza? Na eletrônica, lá na engenharia elétrica, né? Automação tem por interesse essa associação para você diminuir o número de componentes, né? Porque você pode pegar de um determinado trecho aqui uma certa tensão, uma certa corrente, uma certa resistência, e isso facilita a produção do circuito, né? E diminuição do seu tamanho também, né? A gente tem esse ponto menor, a gente quer sempre um celular mais fino, né? A gente usa determinadas informações, uma placa de computador, de uma TV. Então a gente tem que utilizar mais desses estudos para que a gente chegue àquilo que a gente quer, né? Mais rapidez na tecnologia, mais capacidade, né? E sempre ocupando o menor espaço possível. Essa é a trama do ser humano, tá? Então vamos lá. Então se a corrente vai sair de A, vai passar por B, C, D e retornar a A, o somatório delas, atendendo a segunda lei de Kirchhoff, tem que ser igual a zero. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui que a corrente, ó, ela vai vir aqui por A, né? Então ela vai entrar nesse resistor, nesse gerador, pelo lado negativo desse gerador, né? Que pode ser uma pilha, no caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o sinal aqui. Se eu botar um negativo aqui, eu vou ter que alterar o sinal da força eletromotriz e dessa multiplicação aqui da resistência do gerador pela corrente. Nesse caso, como eu só tenho uma malha, a corrente é a mesma, né? O mesmo valor. Se eu tivesse uma segunda malha aqui, eu ia ter uma corrente nesse trecho, outra aqui no meio e uma terceira corrente aqui nesse trecho. Aí aqui nesses pontos C e D eu teria que atender a lei do nó, tá? Que é a primeira lei de Kirchhoff, beleza? Então vamos lá, como entra pelo polo negativo eu vou inverter o sinal, então vai ficar menos, deixa eu botar mais para cá que essa equação vai ficar grande, olha. Mas é fácil, tá? Só é trabalhosa. Menos a força eletromotriz do resistor 1, mais, vou mudar o sinal, né? A resistência do gerador 1 vezes a corrente E. Então aqui eu tenho a tensão 1. Beleza? Corrente chegou em B, vai de B para C. Nesse trecho eu tenho resistor 2. Como é que calcula a tensão nele? Primeira lei de Ohm. Então vai ficar mais resistência 2 vezes a corrente I. Aqui eu tenho a tensão 2. O 2. Beleza? Agora aqui no trecho C e D, a corrente como está girando assim, ele vai entrar pelo polo positivo do gerador, né? Então aí eu mantenho o sinal. Então vai ficar mais a força eletromotriz 3, menos a resistência 3, a resistência do gerador, vezes a corrente I. Tá vendo que essa corrente é a mesma, né? Então qualquer trecho do circuito que eu pegar, eu consigo determinar essa corrente. Então, ó, tensão 3, beleza? Aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Agora eu vou chegar aqui em D na corrente D até A, para retornar A. Então eu vou encarar o resistor 4. Primeira lei de Ohm. Então vai ficar mais a resistência 4 vezes a corrente. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui o 4, tá? E o somatório disso, né, das tensões, para atender a segunda lei de Kirchhoff, né, tem que ser igual a zero. Beleza? Se eu estivesse olhando no sentido, rodando no sentido anti-horário, né, a corrente tivesse o circuito aqui ao contrário, aí teríamos que ficar atento ao seguinte, vir mudando o sinal aqui, né, da força eletromotriz, porque ela ia sair de A para D, para C, para B. Por isso a gente tem que ter essa orientação dos pontos. Beleza?
Agora vamos falar da ponte de Wheatstone, ou Wheatstone, ou Tiltone, tanto faz, ponte de Wheatstone, beleza? Bom, é uma aplicação, né, a ponte de Wheatstone dos circuitos elétricos, muito importante para os estudos de biofísica, da área de medicina, né? Muitos equipamentos dessa área, né, existem, fazem aquilo que são necessários, né, da realização da sua pesquisa, né, da sua medição, graças à ponte Wheatstone, né? Então também a área de pesquisa de geofísica, né? Então foi um avanço bem importante os estudos da ponte Wheatstone. Então vamos lá, vamos mandar ver. Bom, aqui eu tenho um circuito, né, elétrico com 4 resistores, né? Aqui eu tenho uma tensão aplicada nele, né? Posso ter um gerador aqui e uma corrente elétrica, obviamente, ao ligar, fazer a conexão corretamente, é criada aqui, vai circular pelo circuito. Bom, pela lei dos nós, né, a gente entende que ao chegar aqui, primeira lei de Kirchhoff, né, eu teria uma corrente para esse lado, que eu vou chamar de corrente 1, e para esse lado a corrente 2. Beleza? E a soma dessas correntes, né, dará aí o nosso, a nossa corrente total aplicada no circuito. Né? A soma dessas duas correntes dá essa corrente total. Elas vão circular aqui as duas resistências, chegar aqui nesse nó novamente, né, e se tornar o I total. Beleza. Então, professor, se eu observar aí, né, pelo que o senhor já ensinou nos outros vídeos, trata-se de um circuito em paralelo com esses dois resistores aqui, R4 e R3 em série, e esse resistor R1 e R2 em série, né? O que vai mudar aí para que tenhamos uma ponte Wheatstone é o seguinte, ó, a colocação de um galvanômetro aqui, né? Ou um aparelho de medida, a gente conhece muito como multímetro, né? A gente conhece como multímetro, mede tensão, mede resistência elétrica, corrente. Ele inicialmente foi pensado nessa ponte Wheatstone para poder medir a resistência de circuitos não conhecidos, né? Pegar todos esses trechos do circuito e medir sua resistência, né? Então, aqui pode ser que eu tenha passagem de uma corrente elétrica ou não. Bom, a gente estuda, né, o foco dela, da fórmula, da equação da ponte Wheatstone, é com esse circuito em equilíbrio, né? Note que eu colocar um galvanômetro aqui com a possibilidade da corrente elétrica circular, eu não posso tratar diretamente aqui com uma associação direta paralela, tá? Tem que tratá-la de outra forma, beleza? Então, vamos pensar no seguinte, ó. A corrente que circula aqui no trecho AB e no trecho BC é a corrente I1, né? Então, ó, corrente no trecho AB é igual a corrente no trecho BC, que é a corrente I1. Deixa eu ir sinalizando aqui com cores diferentes para facilitar o entendimento. E a corrente I2, né, que circula aqui nos trechos AD e DC, é a corrente I2. São correntes idênticas, tá? Então aqui, né, eu terei nesse trecho, atendendo a primeira lei de Ohm, a tensão no resistor 1, que é R1 vezes a corrente 1, e no trecho aqui no BC, no resistor 2, a tensão 2, eu tenho I1 e R2. Beleza? Então a gente vai fazer algumas igualdades aqui, tá? Bom, primeiro eu vou pegar esse trecho aqui de cima, né, resistor 1 e resistor 4, e gerar uma igualdade, beleza? E no trecho aqui BC e no trecho CD, eu vou gerar outra igualdade. Para depois eu isolar as correntes, porque eu sei que nesses trechos as correntes são iguais, ó. I2 e 2, I1 e 1. Então eu vou pegar esse trecho aqui de cima e vou fazer o seguinte, ó. A tensão 1 no resistor 1 é igual à tensão no resistor 4. Beleza. Quem é a tensão no resistor 1? A resistência 1 vezes a corrente 1. E no resistor 4, professor? Resistência 4 vezes corrente 2. Tá? Se eu isolar isso daqui, ó, eu terei o seguinte, ó, vou deixar I1 sobre I2, tá? I1 sobre I2 é igual. O R4 já estava aqui, o R1 vem para cá, dividindo. Então, com isso, eu tenho uma equação. Equação 1, que é desse trecho aqui do circuito, daqui para cima do galvanômetro.
Agora daqui para baixo, né? Vamos separar aqui para facilitar o entendimento. Vamos colocar aqui outra caneta, ó. A tensão que passa aqui no resistor 2 é igual à tensão do resistor 3. Beleza? Quem é a tensão do resistor 2? É R2 vezes a corrente 1 que está passando nele, né? Então, R2 vezes a corrente 1. E no resistor 3? R3 vezes a corrente 2. De novo, eu vou isolar a corrente, botar a mesma razão aqui, 1 sobre 2. Então, ó, I1 sobre I2 é igual a R3 sobre R2. Galera, fiquem muito calmos, né? Que assim como na lei de Kirchhoff, né? Lei das malhas ali, segundo a lei dele, é bastante complexo, né? Você tem bastante informação, mas na Wheatstone é um pouquinho mais fácil, porque a gente está montando essa equação aqui para chegar, né? Montando toda essa matemática para chegar numa equação que é bem simples de entender, tá? Depois eu vou mostrar um macetezinho que é só uma multiplicação cruzada. Porém, isso é importante para que eu possa determinar valores do circuito que estejam ali inicialmente escondidos, né? Se você só tem aquela formulazinha, às vezes você resolve tudo que é simples. Mas o complexo que vai cair num concurso, né, numa prova que a gente tem interesse aí em ser aprovado, aí já é diferente. Tá? Aí já pode cobrar algumas coisas que estejam ali ocultas, mas estão dentro dessa informação aqui, dentro desse raciocínio, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Como a corrente 1 que circula aqui é a mesma aqui e I2 é a mesma aqui, eu vou igualar, né? I1 e I2 aqui e I1 e I2 aqui. Então eu tenho o seguinte, R4 sobre R1 desse trecho do circuito, né, daqui de cima, é igual à corrente do trecho do circuito aqui de baixo. R3 sobre R2. Com isso, ó, se eu quiser escrever ela de forma linear, R4 vezes R2 é igual a R3 vezes R1. Isso tudo, né, como eu falei lá no início, com o galvanômetro não apresentando nenhuma corrente elétrica, né? Nenhuma corrente elétrica passando por ele, ou seja, essa ponte estando em equilíbrio. Então, olha só, o R4 vezes R2, ó, cruzado, produto, né? É igual ao R1 vezes R3, ó, cruzado. Então, geralmente, nos exercícios mais simples a gente tem os valores de 3 resistores para você determinar o valor de um quarto resistor, né? Isso é importantíssimo. Agora, qual é a aplicação, né? Fica com essa fórmula, essa é a mais simples, a gente vai utilizar dela bastante. Qual é a aplicação disso que eu falei lá nos equipamentos, né? É que ao eu colocar aqui um resistor variável, né? Ou seja, eu tenho essa equação dele em equilíbrio, cada um com o seu valor certinho aqui encaixado, dá uma igualdade, não passa corrente no galvanômetro, não dá resistência, né? Não tem valor de resistência. Mas se eu coloco uma resistência aqui variável, por exemplo, R4, eu começo a aumentar ou diminuir, eu começo a ter uma medida nesse galvanômetro. E é essa medida que pode me dar uma informação ali do meio da medicina, da biofísica, geofísica, dizendo se algo está elevando ou diminuindo, né? Então, a aplicação da ponte Wheatstone é muito importante, tá? Então, vamos a alguns exercícios. Vamos lá. Então, no exemplo 1 da Universidade Federal de Pernambuco, está dizendo o seguinte. No circuito abaixo, é nula a corrente no fio de resistência R. Tá? Se observarmos aí, temos na figura uma ponte Wheatstone. Tá? Aí temos aí o resistor de 4 ohms, em frente a ele de 3 ohms. O de 2 ohms, que em frente a ele tem um de X, né? Que a gente não sabe o valor. Que é justamente a pergunta. Ó. Qual é o valor em ohms da resistência X, beleza? Então vamos fazer juntos. Então, rapaziada, representei aqui no quadro o circuito, né, o esquema do exemplo 1, tá? Trata-se de uma ponte de Wheatstone, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, produto desse resistor com o que está na frente dele e desse resistor com aquele que está na frente dele, tá? Só se cruzado, tá bom? Se tem a dificuldade, como a gente já demonstrei aqui no vídeo, né? Como que nós chegamos nisso. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar o seguinte, 4 vezes 3, o produto aqui desse resistor com esse, é igual a 2 vezes x. Olha que molezinha, hein? 4 vezes 3, 12. O 2 que está multiplicando passa dividindo x. X é igual a 12 dividido por 2, 6. 6 ohms
né? Que é a alternativa, deixa eu dar uma olhada aqui, alternativa D. Beleza? Molezinha, faço mole. Vamos para o exemplo 2, vamos lá. No exemplo 2, da EFEI de Minas Gerais, está dizendo o seguinte: qual deve ser a resistência X em função de R1, R2 e R3, de forma que nenhuma corrente circule no medidor G da figura? Lembrando que esse G está se referindo a um galvanômetro. Beleza, rapaziada? Então aí eu tenho valores para R1, R2 e R3 e um valor para X, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer juntos. Então galera, ó, coloquei aqui o esquema, né, do exercício 2. Professor, não está igual o desenho que está aí. É o mesmo desenho, tá? Dá uma olhada na figura e olha para essa daqui que você vai visualizar essa situação aqui. O galvanômetro está entre esses 4 resistores aqui, né? R1, R2, R3 e X, beleza? Nada mais é do que uma ponte Wheatstone, tá? É uma questão discursiva de uma universidade. Olha aí, que beleza, um vestibular. Olha que molezinha para resolver essa questão. Vou resolver da mesma forma do exemplo 1. Aqui ele só não tem valores, tá? Então, para X aqui, eu vou ter que isolar o X, né? Ele quer saber o X. Então, R3 vezes R2, então, R2 vezes R3 é igual a X, né? Vezes R1. Beleza? Essa é a organização, igualdade dos produtos, ó. Cruzado aqui, 2 meus resistores na ponte Wheatstone. Então, o R1 só vai passar para cá, ó, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, X é igual a R2 vezes R3 sobre R1. Olha aí que molezinha, que maravilha, numa questão dessa, professor, não pode errar. Óbvio, né? Questão discursiva, é só você padronizar dessa forma, está corretíssima a sua questão. Se dar algum outro valor, só substituir aqui o valor de R2, R3, R1, você vai determinar o valor de X, é o que foi feito no exemplo 1. Beleza, rapaziada? Então, turma, faça os seguintes exercícios do livro, né? Na página 320, o exercício 16 e na página 321, o exercício 19. Beleza? Então, para quem ainda não fez, não esqueça de me seguir lá no Instagram, né? @prof_gabriel_ak, de me seguindo no YouTube, né? prof.gabrielak, também dá um joinha lá no vídeo, beleza? Até a próxima!